Olá! Hoje eu vou falar sobre o livro Abaixo as Armas, da Berta von Suttner. Eu confesso que esse livro foi uma surpresa para mim. Primeiro, que ele foi escrito com esse título, né, Abaixo as Armas. Imaginei que fosse um livro escrito na década de 60, né, no movimento pacifista, ou 70. E não, ele foi escrito no final do século XIX, 1889. E aí também a Berta von Suttner era uma moça nobre, de uma família nobre, nasceu em Praga, né, que pertencia na época ao Império Austro-Húngaro. O pai dela era marechal e ela tinha tudo para ser uma mulher típica do século em que ela viveu. Mas ela era uma escritora. Ela tinha já essa questão, né, de ser antibelicista, que também, naquela época, mesmo avançando pelo século XX, não era muito comum. A Berta, ela escrevia ensaios, outros livros, sobre um pseudônimo masculino, porque não lhe era permitido, ou as mulheres na época, né, se meterem em assuntos tão masculinos, como falar sobre política, guerra, ainda mais sendo contra a guerra. Então, ao escrever o Abaixo as Armas, ela usou pela primeira vez o nome dela e, ao invés de escrever um ensaio, um manifesto, ela escreveu um romance. A protagonista, Marta, tem muitas similaridades com ela, Berta. Também era de uma família nobre, era uma moça muito inteligente, muito educada, mas que já tinha esse posicionamento anti-guerra. E, obviamente, que ela arranja muita confusão, a começar na família dela, né, com o pai dela, os irmãos todos, porque se dizia que a guerra era um modo nobre de morrer. E ela não conseguia entender por que era nobre morrer no campo de batalha, distante de casa. Então, isso é o pensamento de Berta com a Marta falando, que é a personagem. Ela perde o primeiro marido num campo de batalha, né? Então, e por aqui eu vou parar com os spoilers. E ela continua a história falando sobre a inutilidade da guerra. Ela também depois, no seu segundo marido, que também era um militar, que é quando começa, né, o livro mesmo, né, com as reflexões dela. As reflexões de Berta sobre as ideias dela sobre guerra aparecem quando ela está pensando, ou quando ela está discutindo, ou nas conversas com esse marido dela. Tem um trecho que eu acho muito bonito desse livro, muito interessante, eu diria, instigante, no qual ela fala sobre o horror da guerra. Ela fala, depois de declarada a guerra, de repente todo o horror passa a não ser considerado horror. Às vezes, as crianças fazem essa convenção prevalecer em suas brincadeiras. Se eu fizer isso, aquilo não vale, nós ouvimos dizer. No jogo da guerra, tais convenções tácitas também predominam. Homicídio não é considerado homicídio, roubo não é considerado roubo, mas requisição. Vilas incendiadas não são calamidades, mas tomadas de posições. Em todos os estatutos de códigos, do catecismo, da moralidade, enquanto dura a partida, vale ou não é considerado. Então, ela fala sobre isso, né? E a gente sabe que em todas as guerras isso acontece, naturaliza-se o horror. E a Berta von Suttner também é interessante contar que ela foi a primeira mulher que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, foi em 1905. Antes disso, ela se relacionava, ela chegou a trabalhar com Alfred Nobel, e trocando cartas, exatamente falando sobre a paz, a necessidade da paz. Ela batalhou até o fim da vida e ela faleceu
exatamente 2 meses antes do início da Primeira Guerra Mundial, pela qual ela tinha lutado tanto. Então, assim, é muito interessante, acho que para qualquer tempo da nossa história, conhecer um pouco mais. Além do que, de novo, é um livro gostoso de ler, tem um romance, tem umas partes assim, ela chora, ela sofre, as pessoas que tem o romantismo do século XIX, mas tratando do assunto muito sério e muito atual.